O maior deve sempre proteger o menor? Olá, meu nome é Wagner e esse é o canal Vaguinho Guitar. Bom, antes de mais nada, eu peço que você deixe aquele like, aquele gostei bonito e se inscreva no canal com o sininho de notificações. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Uma outra forma de notificação também é o Telegram. Siga o meu canal do Telegram. Toda vez que eu postar um vídeo, eu coloco o link lá. Se o YouTube não te notificar, eu notifico você. Beleza? Antes de a gente entrar no tema, solta a vinheta. Em vídeos anteriores, eu falei sobre a questão do maior proteger o menor, se referindo àquele grave acidente que aconteceu em São Paulo, interior de São Paulo, no qual um motorista de ônibus, infelizmente, passou por cima de um ciclista. E eu levantei essa questão baseado na direção defensiva, direção preventiva e também da nossa consciência, na questão de o maior proteger o menor, conforme diz o CTB. Eu estou sempre recebendo algum conteúdo de algum colega e recebi um vídeo do meu amigo Israel Drive, e convido vocês a seguirem ele no canal Israel Drive no YouTube, uma situação que aconteceu no qual um ônibus ali colidiu com uma moto. E logo que eu bati o olho naquele vídeo, eu já dei meu parecer pessoal a respeito daquela cena. Então, sem mais delongas, vamos assistir o vídeo aí. E aí, qual a opinião de vocês? Quando se trata de um acidente de trânsito, a gente tem que analisar por várias vertentes, né? Por várias visões. Por exemplo, o dono da empresa vai dizer assim: meu Deus, esse cara já me arrumou mais um processo. O instrutor ele vai pegar esse vídeo e vai utilizar ele em novos treinamentos. Ele vai dizer assim: tá vendo, pessoal? Como motorista profissional ele tem que ter uma visão difusa. Já o motorista mediano, o motorista comum, ele vai dizer: tá vendo aí? Assim fica difícil o maior proteger o menor. Pessoal, a gente precisa analisar cenas como essa com uma visão um pouco mais ampla. É lógico que se eu fosse um avaliador, um gerente de uma empresa ou um instrutor de uma empresa, obviamente eu iria ser taxativo. O colega não teve culpa. De fato, a moto ela entrou na frente do ônibus e Zé Fini invadiu a faixa que aparentemente parece ser uma faixa exclusiva de ônibus, correto? Tranquilo. A título de justiça, isso também conta muito em favor do motorista, em favor do colega. Então, isso aí para mim já é um caso encerrado. Ok, o motorista não teve culpa. Agora, quando a gente fala de treinamento, de direção defensiva, direção preventiva, a gente não pode ter uma visão tão rasa. Como eu disse, eu vi uma rede social por aí, alguém questionando, uma pessoa de grande influência questionou que assim fica difícil o maior proteger o menor. Quando uma pessoa influente numa rede social, principalmente voltada para o nosso segmento de ônibus, coloca um questionamento desse, ele descredibiliza todo um processo de treinamento que já vem acontecendo há muito tempo. Aí eu não estou falando de mim não, tá? Eu estou falando de Senat, instituições sérias que treinam dessa forma. Por quê? Na real, isso acontece com muita frequência? Sim. O motociclista ele se coloca em situação de perigo muitas vezes? Sim. Eu falo isso, gente, eu também sou motociclista e eu não estou aqui para legislar em causa própria, até porque eu também sou motorista de ônibus, entende? A ideia aqui não é essa, a ideia é pegar essa situação que já ocorreu. Com certeza o motorista, no máximo que vai acontecer, ele vai responder por lesão corporal culposa, significa que ele não tem intenção de se envolver naquilo, ele não teve intenção de atropelar aquele motociclista. Mas todo acidente gera um processo, alguns culposos sem intenção e alguns dolosos. É isso que tem que ficar claro para nós. Quando a gente ensina uma turma em uma sala de treinamento que o maior deve proteger o menor, obviamente a gente está citando uma maneira ampla e deixando claro que situações como essa podem acontecer. Então, vamos aos fatos, tá? Eu vou pontuar aqui e você, se concordar, coloca aqui nos comentários. E se discordar, também escreva aqui. Eu quero saber, a gente aprende muito um com o outro, beleza? Vamos imaginar uma cena parecida com essa, no qual vem um motorista de ônibus trafegando por uma via segregada, uma via separada para ele.
imagina que tenhamos 4 faixas. Ele está aqui na faixa da direita, segregada, e que fosse na esquerda, também segregada, ele estaria trafegando em uma delas. Muito bem. Só que quando o fluxo está andando normal, tá tudo ok, tá todo mundo mais ou menos pareado em velocidade. Só que de repente essas 3 faixas param. O que o motorista profissional, eu estou falando numa visão de treinamento, ok? Eu não estou me referindo a esse caso em si. Eu estou tentando trazer para vocês uma visão diferente, uma visão mais ampla, porque se você ficar olhando somente o que os seus olhos veem, com a visão rasa, você tem uma tendência muito grande de se envolver em acidente. Voltando, o que o motorista deveria pensar? Bom, se todas as faixas diminuíram ou pararam, obviamente a minha faixa, que poderia ser de 40, 50, 60 por hora, é mais seguro que eu diminua a velocidade. Por quê? A qualquer momento, e isso acontece com muita frequência, algum carro pode sair dessa faixa e invadir a minha faixa. Algum apressadinho vai fazer isso. Mais uma vez eu falo, já citei tantas vezes a palavra previsibilidade. É você se antever ao perigo. Nossa mãe, você é motorista profissional, eu também sou. Você é do urbano e do rodoviário, não importa, você é do caminhão. Quantas vezes você percebeu que quando o trânsito do seu lado, na faixa lateral, ela para, alguém joga na sua frente? Isso acontece com frequência ou não? Coloca aqui nos comentários. Se eu estou numa faixa que está andando muito bem, eu tenho que imaginar que a qualquer momento algum carro pode sair da faixa que está parada e vai entrar na minha faixa. E obviamente uma moto também pode fazer isso. E uma moto, como ela tem muito mais agilidade, claro que ela vai entrar e eu não vou perceber. Por isso que a direção e a condução do profissional não pode ser fixa, ela tem que ser difusa. E eu não estou falando nada disso como uma coisa fácil. Ai, Vaguinho, para você falar é muito fácil. Não é muito fácil. Isso poderia acontecer comigo e com qualquer um de vocês que está assistindo o meu vídeo. Só que a gente tem que entender que existe uma regra clara e quando você trabalha com previsibilidade, você diminui muito os seus riscos de se envolver em acidente. Eu continuo dizendo, afirmando e chancelando. O maior deve proteger o menor. Quer dizer que isso sempre vai acontecer? Vocês acabaram de ver um vídeo agora que isso não acontece. Porque falhas de outros motoristas ou motociclistas podem nos colocar no acidente. E o que é a previsibilidade? O que é a direção preventiva? É justamente você se antecipar às ações corretas ou incorretas feitas por outros condutores. É a mesma coisa de você estar trafegando numa via e você vê um monte de pessoas paradas na calçada e você tem que imaginar, e se alguma dessas pessoas decidir atravessar na minha frente? Você tem que diminuir a velocidade. Eu lembro quando eu era do urbano, eu trabalhei numa empresa chamada Braço Lisboa. E eles falavam com a gente uma coisa: atropelamento na região da central do Brasil é rua. E eu na época não entendi o porquê. Conforme eu fui trabalhando no dia a dia, eu fui entendendo o porquê. Ali reuniu um fluxo muito grande de pessoas, concentração, pessoas atravessando para lá, para cá, ônibus cruzando a via e uma via de grande importância para a cidade. O que a empresa está dizendo? Qual o recado que ela está dizendo? Naquela região tem uma atenção redobrada, compreende? Então, gente, não estou aqui para acusar esse colega que se envolveu nesse acidente, não é nada disso. Para você que já pegou a visão do meu canal, conseguiu entender que o propósito dele é abrir a mente das pessoas que acompanham, você vai perceber que não é um julgamento. Temos que aprender com os erros dos outros. Ah, Vaguinho, mas nesse caso o motorista não errou. Eu não estou dizendo que ele errou, mas o motociclista não errou? Sim, se você é motorista de ônibus, você não aprendeu com o erro desse motociclista, não? Isso que ele fez na frente do ônibus não acontece com frequência, não? Então, você tirou uma lição disso. Eu tirei uma lição disso, como eu disse aqui, ó. Eu também sou motociclista, além de motorista rodoviário. A minha intenção para vocês aqui é sempre trazer um ensinamento. Treinamento é diferente de uma visão rasa. O treinamento ele tem que ser explicado de uma maneira ampla para que todo mundo possa entender o seu papel no trânsito. Isso vai fazer com que acidentes não ocorram? Não. Acidentes continuarão ocorrendo por conta de falhas, nossa ou do outro. Mas a gente, quando trabalha isso na nossa cabeça, a previsibilidade e tudo mais, a gente tem uma tendência, toda vez que se vê numa situação parecida com aquela, eu percebi que a faixa do lado, ela começou a parar, a minha faixa de 50, 60, eu diminuo a velocidade porque eu não tenho que esperar que alguma pessoa vai errar na minha frente.
Essa é a ideia do treinamento. Eu não vou me estender demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o gostei, que eu vou ficar muito satisfeito e vou querer saber a sua opinião aqui nos comentários. Coloca aí. Você entendeu o que eu quis dizer? Continua com a visão de que o maior deve proteger o menor? Escreve aqui. Muito obrigado por você que acompanha meu vídeo. Fiquem todos na paz e tamo junto.